No livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 11, diz assim: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 22, 7 diz: eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. No versículo 12 de Apocalipse 22, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Apocalipse 22, 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Pai, nesse momento, eu louvo ao Senhor por esta oportunidade, essa comunhão que estamos tendo hoje como igreja. Obrigado por cada família que está presente ou representada aqui nesse lugar. Obrigado pelos nossos amados internautas que nos acompanham. Muito obrigado, Senhor. Eu sei que essa palavra hoje é uma palavra de reflexão. Muitas vezes, o Senhor ministra uma palavra que nós precisamos ouvir, e não aquela que a gente quer ouvir. Então, Pai, faça isso conosco hoje. Queremos a revelação dessa palavra, porque é a revelação das Escrituras que traz o poder, a transformação, a graça do Senhor sobre nós. E é isso que nós queremos hoje, Pai. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. Irmãos, é fato que Jesus voltará. Amém? É fato isso. Nós vemos claramente aqui, inclusive, vários versículos falando isso, e tem muito mais coisas falando a respeito do retorno de Jesus. Na verdade, a igreja de Cristo, ela nasceu nessa perspectiva apocalíptica. A igreja nasceu justamente nessa expectativa do retorno do seu Salvador. Então, a igreja já nasceu debaixo desse anseio. Jesus veio, fez uma obra, levantou um povo, foi embora e disse que um dia ele vai voltar. E os seus discípulos aqui até hoje estão aguardando o retorno dele. Então é fato que Jesus vai voltar. Só na Bíblia existem mais de 2.000 registros, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, falando do dia do Senhor ou do dia do juízo. Essas duas expressões, dia do Senhor e no dia do juízo. Tem muitas passagens na Bíblia que falam do acerto final de contas entre Deus e os homens. É um fato que isso irá acontecer, e tudo que está na palavra de Deus está convergindo para isso. As profecias estão se cumprindo. E o grande dia, o dia do julgamento, o dia do juízo final, o dia do grande trono branco, é o dia da grande prestação de contas entre Deus, o Criador, o autor e o consumador da vida, e os homens, os mordomos da sua criação. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano com uma missão: cultivar e guardar a terra, dominar sobre a terra, viver sobre a terra, encher a terra da glória de Deus. E como é que ele iria encher a terra da glória de Deus? Enchendo a terra de homens e mulheres tementes a Deus. Acontece que por conta do pecado, esse projeto inicial foi totalmente deturpado. Porém, a promessa continua. Um dia, todo ser humano, grande, pequeno, rico, pobre, branco, negro, independente de cor, de credo, de status, de nome, vai estar diante do Senhor. E vai ter uma prestação de contas. E é nessa hora que, literalmente, as coisas vão se mostrar às claras. Então, na palavra, existe realmente essa promessa do dia do Senhor, do dia do juízo. Quando Jesus veio, ele coincidiu esse dia do juízo com o seu retorno.
né, ele convergiu essas duas datas, que na verdade é só uma. No dia da segunda vinda de Cristo, vai ser o dia do julgamento final. Então ele coincidiu. Ninguém sabia que no dia do Senhor seria o dia do retorno do Messias para a terra. Né? Agora, o interessante é que a respeito dessas questões, existem situações que nos confundem um pouco. As pessoas, é um pouco, né, turvo esse entendimento. Porque nós vimos agora há pouco vários versículos, a palavra nos dizendo o quê? Que em breve Jesus voltará. Em breve ele voltará. Ele mesmo falou, eis que eu venho em breve. Agora, qual é a pergunta, irmão? Quão breve é esse breve? Quão breve, né, é esse breve que Jesus falou? Eis que eu venho em breve, eu vou retornar e eu não vou demorar. Mas o quanto é essa demora? Porque Jesus disse que em breve ele voltaria, já fazem mais de 2000 anos. E nada de Jesus voltar. Quão perto é o perto de Jesus voltar? Porque ele disse, eis que eu venho sem demora. Então, se ele vem, e ele ainda não veio, vem o tema da nossa mensagem de hoje. O que falta para Jesus voltar? O que é que está faltando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar? E acontecer todo esse cenário apocalíptico que a gente sabe. E é muito importante nós entendermos isso, principalmente pela situação que estamos vivendo, pela situação que o mundo se encontra, que a sociedade se encontra. Nós precisamos observar isso. E o interessante, irmãos, é que essa expectativa do retorno de Jesus é tão interessante que os primeiros cristãos, a primeira leva de crentes, acreditava que Jesus retornaria naquele tempo mesmo. Né? Eles eram tão fixos na volta do Senhor, que eles estavam esperando que Jesus voltasse na sua própria geração. Eles acreditavam, né, que Jesus tinha assunto ao céu, subiu aos céus, e antes deles morressem, o Senhor ia voltar. Eles partiram para a glória acreditando nessa promessa, porque Jesus colocou algumas observações a respeito dessas questões, e eles interpretaram dessa forma. Como lá em Mateus 24, 34, Jesus disse assim para eles, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Ele estava falando de alguns sinais que precisam acontecer, né, que anunciam a vinda dele para a terra. Então os discípulos entenderam que essa geração seria a geração deles. Por isso eles acreditavam, né, que Jesus ia retornar, né, no tempo deles, mas ele não retornou. O interessante é que os apóstolos também, os líderes principais que Jesus levantou, eles acreditavam assim. O próprio apóstolo Paulo, ele se colocava dentro dos que viriam a ser arrebatados como vivos. Né? Lá em 1 Tessalonicenses 4,16, né, Paulo diz assim, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. O próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha, primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele diz, depois nós, ele se colocou, amém? Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre, aleluia. Né? Então o apóstolo Paulo acreditava tanto que Jesus ia voltar no tempo dele, na geração dele, que ele, ungido pelo Espírito Santo, ele se colocou dentro da situação.
Nós, os que estivermos vivos. Na verdade, ele estava tomado por um espírito profético, que hoje, quando nós lemos a mensagem, essa palavra é para nós. Se o Senhor Jesus voltar na nossa geração, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Amém ou não amém? Só lembrando o seguinte, essa passagem de 1 Tessalonicenses não está falando do retorno do Senhor, do dia do juízo. Está falando sobre o arrebatamento. Como você acabou de ver agora aqui, tá certo? Jesus não vai vir para a terra. Ele vai ficar nas nuvens. Olha aí, ó. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Então o Senhor Jesus vem e vai arrebatar a sua igreja. Depois que ele arrebatar a sua igreja, que a igreja do Senhor foi embora, e o Espírito de Deus foi junto com a igreja, aí o negócio aqui na terra, meu irmão, vai destampar. E como diz o caboclo da beirada, aí o diabo se sorta. E aí vem o que se chama na Bíblia de a tribulação, a grande tribulação. Tá certo? Então essa passagem não está falando do juízo final, não está falando do retorno do Senhor. Ele está falando do dia que ele vem para levar a sua igreja. E eu creio nessa palavra e eu aguardo ela, meu Deus. Sabe, queridos? Então, nós precisamos entender um pouco e refletir um pouco sobre essas questões. Sabe? Em primeiro lugar, muitos tentam explicar essa situação do retorno do Senhor, do quanto que falta para o Senhor vir, falando do ponto de vista de Deus, né, do pensamento de Deus, como lá em 2 Pedro 3,8, que diz que, olha, amados, para Deus, né, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, e é verdade. O versículo está falando sobre a contagem de tempo de Deus. A contagem do tempo de Deus é totalmente diferente da nossa contagem, porque Ele não está preso no nosso tempo. Foi Ele que criou o nosso tempo, para a gente ficar preso nesse tempo. Mas Ele que criou o tempo, então Ele não depende do tempo. Então a contagem de tempo dEle realmente é muito diferente da nossa. E nós não conseguimos entender, porque isso não está no nosso entendimento. Mas olhando por esse prisma, a gente precisa ter uma resposta mais clara. Por quê? Porque o Senhor escreveu a palavra para nós. Então nós precisamos entender algo dentro da nossa própria mentalidade, para a gente poder crer nessa promessa. Sabe, meus irmãos? Então, eu entendo, e isso é uma opinião minha, eu entendo que essa expressão, eis que eu venho sem demora, ela está mais ligada no sentido de qualidade do que no sentido de tempo. Venho sem demora não está muito preso na questão do tempo. Quando Jesus liberou essa palavra, ele não estava liberando a palavra, na verdade, nessa questão do tempo, e sim da situação. Para você entender o que eu estou falando, existe uma rocha, uma pedra, num parque nos Estados Unidos, que está aqui no telão, você pode observar aí. Essa pedra está lá, já há muito tempo, num parque nos Estados Unidos. Essa pedra, irmãos, essa rocha, né, essa parte de cima, essa rocha tem mais de 15 metros de altura, e ela tem mais de 40 toneladas, é o peso dela. E ela está em pé, que ela foi formada pela ação do vento e tal, né, no intemperismo, e ela foi, né, moldada em cima de um pedestal. E essa base, que você pode ver aí embaixo, mede 1 metro de altura e 45 centímetros de diâmetro. Essa pedra de 40 toneladas e 15 metros de altura está em pé em cima de um pedestal de 1 metro de altura por 45 centímetros de diâmetro. Os geólogos, que são essas pessoas que estudam isso daí,
dizem que essa rocha está prestes a cair. É claro que está. Não tem nada que impeça ela de cair. Está pronta para cair. Mas os mesmos geólogos também dizem que esta rocha ela pode ficar nesse pedestal por mais 1000 anos sem cair. Está pronta para cair. Mas ninguém sabe quando ela vai cair. Pode cair a qualquer momento, porque está pronta para cair. Mas ela pode passar 1000 anos ali e não cair. Ou seja, ela está pronta para cair a qualquer momento, que a qualidade está pronta para que não tem nada que impeça ela de cair. Ela está pronta para cair. Amém? Qualidade. Mas esse momento pode demorar mais de 1000 anos, ou seja, o tempo. Então essa pedra, ela não está cravada no tempo, e sim na situação. Qualquer hora e momento, dependendo da situação, ela cai. E se tiver alguém aí embaixo? Em se tratando do retorno de Cristo, o fato é que devemos estar preparados. Devemos estar prontos. Por quê? Olhando para tudo isso que a gente vê, buscando ao Senhor, nós vemos que está tudo pronto para Ele voltar. O mundo está igual a essa pedra. Praticamente não existe mais nada faltando para o Senhor voltar. E eu vou lhe mostrar. Agora, mesmo que demore 1000 anos, mas pode ser a qualquer momento, porque está tudo pronto. Deu para entender? Com relação ao retorno do Senhor, é esse o entendimento que a gente tem. Esse breve é a circunstância que o mundo precisa estar para o retorno dele. E olhando por todos os lados, os ângulos, a gente vê que está tudo pronto. Está tudo pronto. Né? Outra questão muito forte também, irmãos, a respeito desse retorno de Jesus, é que Ele, o nosso Senhor Jesus, Ele pode voltar para cada um de nós pessoalmente, a qualquer momento. E aqui eu estou falando da morte mesmo. Ele pode vir cumprir essa escritura, amém? Do retorno dele, para pegar tudo e toda aquela parte bíblica, mas a qualquer momento também, ele pode vir nos buscar individualmente. E aí eu falo da morte mesmo. E depois da morte, segue-se o juízo. Como dizia Hebreus 9:27, da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disto, enfrentar o juízo. E é muito importante a gente fazer essa reflexão. Por quê? Porque a ideia que a gente tem a respeito da morte é de que sempre iremos ter uma morte planejada. A ideia que a gente tem, a nossa oração, e como a gente almeja, é que a gente vai ter uma morte planejada. É que vai dar tempo da gente se arrepender dos nossos pecados. É que vai dar tempo de deixar um testamento pronto para os herdeiros não ficar brigando aqui nessa terra. É que vai ter tempo para a gente comprar o terreno no cemitério e deixar as parcelas do plano funerário em dia. Né? A ideia que a gente tem sobre a nossa morte é essa. Porém, a gente sabe que muitas vezes a nossa realidade não é assim. A gente sabe que a realidade, ela é bem diferente. Pessoas que amamos nos deixam repentinamente. Pais que saem de casa, dão um beijo nos seus filhos e dizendo, papai vai aqui comprar pão, e não volta mais.
filhos que saem de casa para estudar, tomam bênção no pai e da mãe, até daqui a pouco, mamãe e papai não voltam mais. São as fatalidades, as catástrofes que acontecem no meio do povo. Qual é a garantia que nós temos? Na prática, nenhuma. Tudo pode acontecer conosco. E essa pandemia vem nos ensinar lições poderosas. Poderosas. Nós somos tão frágeis, mas tão frágeis, que a principal causa dos óbitos que essa enfermidade ocasiona é a falta de ar. Eu acredito que nunca na história da humanidade as pessoas fizeram tantas reflexões para entender o valor que é o ar que nós respiramos. Mas esse é um fato. Ainda estamos chorando, a nossa alma ainda chora, e chora muito, porque pessoas nos deixaram repentinamente, pessoas cheias de sonhos, cheias de alvo, não deu tempo para nada. Pessoas que não tiveram nem a oportunidade da gente se despedir delas, pelo menos de fazer um sepultamento digno, porque não teve como. É um fato, irmãos, é a realidade. Sabe, queridos? Então, devido à nossa instabilidade da existência aqui na Terra ser, tão grande, ou Jesus vem até nós, ou nós iremos até Jesus. Amém? Ou o Senhor vem para buscar todo mundo, ou a gente vai até Ele de um por um. Independentemente da situação, dele vir ou da gente ir, a gente tem que estar preparado para esse encontro. Tem que estar que nem a pedra, tem que estar pronto. Porque a qualquer hora, em qualquer momento, ou o Senhor vem, ou a gente vai. Amém? Principalmente aqueles que, por uma questão de valentia, acabam antecipando a sua partida. Tem muitos que são muito valentões, e não tem medo de nada, é muito valente, muito corajoso, aí acabam antecipando a sua partida. A Bíblia diz que mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Então, os humildes herdarão a terra. Sabe, queridos, outros tentam olhar para o retorno de Cristo, baseando-se nos sinais dos tempos, que a gente chama, observar os sinais dos tempos. Os evangelhos de Lucas 21, Marcos 12 e Mateus 24 complementam-se a respeito desse assunto, que é o retorno do Senhor. O mais famoso, desses relatos aí é Mateus 24. E muitos não acreditam no retorno de Cristo, por conta que os sinais sempre existiram no decorrer da história, é verdade. Muitos acabam não acreditando mais, porque os sinais, aqueles sinais de guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes e tal, sempre existiram. Alguém que não acredita pode dizer o seguinte: não, você está falando aí, mas olha, as pessoas que viveram lá na Idade Média, se estivessem lendo a mesma Bíblia que você está lendo aí, diziam que Jesus está voltando por conta da peste negra, que matou aproximadamente 200 milhões de europeus e asiáticos. Então, os crentes daquela época, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, aquela mortandade muito grande, o caos, eles iam olhar e dizer assim: não, o Senhor está voltando, porque não é possível um negócio desse. Mas Ele não voltou. Aqueles que viveram em Lisboa, lá em 1755, se lessem a Bíblia, diziam que Jesus estava voltando, quando o maior terremoto de todos os tempos abalou a capital portuguesa no século XVIII e acabou
com a cidade. Então você imagina as pessoas, né, vendo toda aquela situação, aqueles que temiam a Deus naquela época, dizendo: não, o Senhor está voltando, porque Ele vai voltar com poder e grande glória, os céus vão ser abalados, a terra vai ser abalada, e está se acabando tudo, e Jesus está voltando. Mas Ele não voltou. Né? Então, os sinais, irmãos, eles sempre vão aparecer. Nos anos de 1900, muitos que liam a Bíblia naquele tempo diziam que Jesus estava voltando porque a gripe espanhola estava dizimando cerca de 50 milhões de mortos nos 5 continentes. Então, os sinais, eles sempre vão estar aí. Mas o fato é que os sinais vão, no decorrer da história, vão aparecendo, mas Ele ainda não voltou. E por conta... Sabe, queridos, é claro que nós devemos prestar atenção nos sinais. O Senhor nos mandou fazer isso. Porém, queridos, o contexto dessa situação dos sinais é muito diferente daquilo que muitos pregam hoje. Os sinais são realmente um indicativo, mas não é a prova de que o Senhor vai voltar. Olha lá no versículo 6 de Mateus 24, Jesus disse assim: é necessário que tais coisas aconteçam. Que coisas? Os sinais. Sinais maravilhosos no céu. Esses dias agora apareceu um sinal interessante no céu em Juruti. Não sei se os amados viram. Um negócio muito interessante no céu, diferente e tal. São os sinais. Sabe, queridos, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Se a gente ficar olhando para o sinal e não vê mais nada, só o sinal, então você tenha certeza que ainda não é o fim. Porque a palavra diz que não é o fim. É necessário que os sinais aconteçam. E que sinais são esses? São os sinais que antecedem o fim, mas não é o fim. É fato que estamos no final deste tempo. No tempo do princípio das dores. Nós estamos vivendo no final do tempo da graça e a qualquer momento inicia-se o tempo do juízo de Deus. Não dá mais tempo para ficar fazendo graça da graça de Deus. A gente está na prorrogação, né? E Jesus falou desse tempo, fazendo uma analogia, uma comparação à mulher que está prestes a ter o bebê. As irmãs aqui que tiveram, né, passaram por essa experiência da maternidade, nessa condição, entendem do que eu estou falando. Né? Os sinais, Jesus compara com contrações. Então, o princípio das dores de uma mulher de parto. Né? A contração começa ali num sinal menor, no espaço de tempo maior, aí depois a contração vai aumentando, vai ficando cada vez mais forte, e o tempo vai o quê? Diminuindo entre uma contração e outra. Né? Vai diminuindo e ficando mais forte, diminuindo mais forte, até a criança nascer. Então nós estamos vivendo neste tempo. Então os sinais indicam que o tempo está passando. Está chegando perto. O nascimento da criança é o retorno do Senhor, com poder e grande glória. E olhando, analisando sociologicamente, o mundo está preparado para receber o governo do anticristo. E eu ouso dizer nesse próximo decênio aqui. Pela primeira vez, o mundo está política, social e economicamente preparado para ter um governo único. Está tudo pronto, tudo preparado. Né?
E os sinais estão muito fortes. Os sinais que estão aparecendo são os sinais daquelas últimas contrações. Está muito forte. São as últimas contrações da mulher grávida. E nós precisamos atentar a isso, porque no versículo 33 de Mateus 24 diz: assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Está na porta, está para nascer, está para passar. Né? Como diz o pessoal, está coroando a criança, né? Sabe, está ali. Sabe, meus irmãos? E um exemplo claro disso é a pandemia da Covid-19. No mundo, sempre houve epidemias, como a gente colocou aqui, né? Mas pandemia, no sentido literal, é a primeira vez. Alguém da área médica e tal pode dizer assim: não, pastor, você não está entendendo direito, já tem várias outras pandemias, essa mesmo que o senhor falou aí, a peste bubônica, a peste negra e tal, gripe espanhola, são pandemias. Numa questão de conceito, sim. Mas no sentido literal da palavra, nunca houve uma pandemia. Para você entender o que eu estou falando, a gente olha para aquele evento das duas grandes guerras, que a história diz as duas grandes guerras mundiais, né? A Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né? O nome mundial por quê? Porque envolveram países dos 5 continentes, né? Mas, na prática, não foi uma guerra mundial, porque vários países não participaram da guerra. Por exemplo, Sudão, a Nigéria, o Nepal, a Índia e vários outros países não participaram da guerra mundial. Então não foi uma guerra literal que envolveu o mundo inteiro. Você está me entendendo? Amém? Né? Aqui, por exemplo, o nosso país, graças a Deus, não veio nenhuma bomba para cá, para o Brasil. É claro que nós enviamos soldados para a Itália, expedicionários, né? As infantarias para apoiar a guerra na Europa, mas a nação mesmo não recebeu nenhum contra-ataque. Tem uma história aí do navio e tal, que até hoje é meio sombrio o negócio, mas de fato, né, não chegou nenhuma pessoa, nenhum civil ou militar aqui no território brasileiro veio a óbito por conta de um ataque de algum exército de outro lugar. Então, na prática, a nação, o território brasileiro não sofreu, né, não participou da Segunda Grande Guerra. Então, dito isto, com relação às epidemias, pela primeira vez na história, houve uma pandemia literal, pois não houve nenhum país que ficou sem usar máscara, sem ter que trabalhar para conseguir insumos, remédios, vacinas, máquinas, para tentar cuidar e curar da sua população. Nenhum país, países ricos, pobres, amigos, inimigos, todos estão correndo atrás de alternativas para vencer esse mal. Todos. O discurso é o mesmo para todos. O coronavírus, essa peste, né, como diz a Bíblia, esse sinal, né, que são as pestes, as epidemias, né, foi tão forte, irmãos, sabe, que antes a gente falava, por exemplo, de uma epidemia muito forte de ebola, lá na África, né, que estava dizimando o povo lá, né, na década de 50 e 60, até 70 no máximo, tinha uma grande pandemia, mas que não era realmente uma pandemia de varíola, que estava dizimando as pessoas. Hoje, a gente fala de uma doença que entrou dentro da nossa casa, literalmente. Nós precisamos entender os sinais, amém? O sinal, esse negócio foi uma contração muito forte, um indicativo muito forte de que o Senhor está às portas. Sabe, querido?
olhando por um outro lado, pela primeira vez na história do mundo, está se desenhando um sistema de governo único, ou uma economia global. Sempre se falou isso. Mas todas as vezes que alguém se levantava com um projeto de poder e de domínio ou de governo para dominar o mundo, outros se levantavam para acabar com aquele projeto. E sempre foi assim durante a história da humanidade. Desde lá do tempo da Torre de Babel, quando Nimrod se levantou, digo, nós vamos aqui, vamos ser os camaradas e tal, e vamos dominar o mundo, fazer uma torre que vamos até no céu. O próprio Deus chegou lá e neutralizou a ação. A partir dali, Deus levanta homens para anular o projeto de poder sobre outros homens. E a história vem se desenrolando aí. Quando um se levanta e diz, olha, eu vou dominar o mundo, todo mundo vai ficar sendo meu vassalo. Aí, aparecem outros líderes que vão lá, guerreiam com ele, ou tiram ele, ou, enfim. Mas não conseguem ter um governo único. Só que agora, pela primeira vez na história da humanidade, a gente vê um movimento pacífico, que não aparece, E quando ele aparece, é mais para o lado das teorias das conspirações. Mas pela primeira vez a gente vê um mundo caminhando para um governo único. Sério, pastor? Sim, porque isso está muito além dos interesses das nações. Então mudaram a estratégia. Em vez de conseguir o domínio à força, vão conseguir o domínio agora respeitando as diferenças. Por mais que um goste de ser de direita, outro de esquerda, outro aqui, outro acolá, na prática, isso está muito acima dessas questões ideológicas. Quem gosta de A ou de B, quem faz isso ou assado, na verdade, a nova proposta é justamente essa. Deixa você do jeito que você está, você crê assim, você quer viver assim, pode viver. Você só tem que estar debaixo de algumas orientações gerais para facilitar a vida de todo mundo. Ou o mundo unifica a sua economia, ou muitas nações vão se acabar. São quase 8 bilhões de pessoas no mundo e esse povo todo precisa viver e viver bem. A tecnologia, a saúde, a educação, a moradia tem que chegar para todo este povo. Os recursos naturais de muitos países estão acabando. Tem muitos países que já estão comprando água de outros países. E é por isso que sempre tem um olhar muito especial para o nosso país, que tem muita coisa boa aqui. Sabe, queridos, os ecossistemas estão falindo. Está caminhando para o caos. Então, a forma como o ser humano tem vivido esses tempos está deste jeito. Isso está levando as lideranças mundiais a ter uma nova reflexão para uma mudança no sistema. Então, respeitando as diferenças, todos vão estar debaixo de um governo único. Para a gente entender isso de uma forma mais prática, eu já quero passar para outra questão. Os amados aqui que trabalham com banco, já há muito tempo, sabem que antes era uma luta muito grande você fazer uma transferência de um banco para o outro. Porque os bancos lutavam entre si, porque são concorrentes. E eles seguravam o cliente de todo jeito, dificultavam de todas as formas para o camarada poder fazer as suas transações de um banco para o outro. Criaram uma solução para isso. Uma tecnologia que está acima dos sistemas bancários. Hoje, por exemplo, via Pix, você transfere na hora, em qualquer momento, qualquer hora, de um banco para o outro, seja ele aonde for, como for. E você vai continuar com o seu banco. Você vai continuar sendo cliente do seu banco. Vai continuar fazendo as transações bancárias ali na sua instituição financeira. Só que agora tem uma outra coisa que está por cima, que unificou tudo. Então você continua no seu cantinho, fazendo aquilo que você faz, mas agora com mais praticidade. Todas essas transações de todos os bancos estão sendo regidas
por um único sistema que está acima deles. Esse princípio está sendo, colocado aí para todas as outras áreas. Então, se é dessa forma, voltamos à pergunta, se está deste jeito, o que falta para Jesus voltar e buscar a sua igreja? Se o mundo está realmente pronto, está preparado, está que nem a pedra, não está praticamente faltando nada, então o que está faltando para o retorno do nosso Senhor? Versículo 14 de Mateus 24. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. O que está faltando é isso. O que está faltando é o evangelho chegar como testemunho a todas as nações. E essa expressão, nações, quando a gente ouve, a gente pensa logo em quê? Em países. Mas no contexto do original que ela foi escrita, essa palavra nações está mais no sentido de famílias, etnias, tribos, povos, e não necessariamente num país organizado. Porque quando ela foi feita, quando ela foi liberada essa palavra, quando Jesus liberou a palavra, então o mundo não estava do jeito que está hoje organizado. Então, enquanto o evangelho não chegar nos clãs, nas tribos, nas etnias, nos povos pequenos, dentro das nações, ele não virá. É a única coisa que está faltando para o senhor ouvir. Agora, com relação também a esse aspecto, como é que está essa questão do evangelho no mundo? Escute, no mundo hoje nós temos 7,7 bilhões de pessoas, e o número total de idiomas é de 7.351 línguas no mundo. Agora olhe só a respeito de como é que está o evangelho nessa situação aí. 5,6 bilhões de pessoas têm acesso à Bíblia completa. Dos 7,7, 5,6 bilhões têm acesso à Bíblia completa. 805 milhões têm acesso ao Novo Testamento e 411 milhões têm acesso a algumas partes da Bíblia, que aí entra justamente naqueles lugares onde o cristianismo é ilegal, que aí entra no contrabando da palavra, fazendo a coisa ali. Sabe, queridos, escute, atualmente temos um total de 6,8 bilhões de pessoas no mundo que já tiveram acesso à Bíblia. Em outras palavras, isso equivale a 89% da população mundial. Só faltam 11%, menos de 1 bilhão, que ainda não tem acesso nenhum à Bíblia. Só está faltando 11%. Escute, e tem países, tem países que possuem um maior número de idiomas e dialetos, ou seja, numa Coreia do Norte, que é fechado para o cristianismo, tem muitos idiomas e dialetos ali. Então, se entrar o evangelho na Coreia do Norte, como já está entrando, muita gente está realmente se rendendo a Cristo lá, muitos missionários são mortos, crentes são perseguidos, está tendo realmente muita perseguição contra os cristãos por levarem a palavra do evangelho, mas as pessoas estão sendo salvas. E sabe o que estão falando? É que com o avanço tecnológico, o evangelho pode alcançar a terra toda, esses 11%, a qualquer momento. A qualquer momento, segundo os cálculos, usando as pessoas, usando a TV, usando a rádio, usando a internet, as mídias sociais, num dia, pode-se alcançar esses 11%. Em outras palavras, pode ser a qualquer momento. Então, antes de Jesus voltar,
vai haver o maior avivamento em escala mundial da história. O que falta para o nosso Senhor Jesus voltar é o último e maior avivamento da história. A última ceifa, a última colheita de almas para Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É como se fosse o último apelo. Ei, vem logo, porque eu já estou chegando. E quem tem essa responsabilidade de levar esse evangelho, irmãos? É a igreja do Senhor Jesus. A responsabilidade da igreja levar o evangelho. Não é de ninguém, nem do próprio Deus, é a responsabilidade da igreja. A igreja, eu, você e todos os que fazem parte do reino de Deus da terra, temos essa responsabilidade diante de Deus. Marcos 16, 15, 16 diz: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amanhã nós vamos ter um batismo, lá na nossa chácara, feriadão, e você está convidado. Quase 50 novos convertidos vão descer as águas amanhã. Tudo parou, mas a igreja continuou. As pessoas continuaram se rendendo aos pés de Jesus. Nada vai parar a igreja do Senhor Jesus. Ele diz: edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Sabe, meus irmãos? Então, se o que falta para Jesus voltar é o evangelho chegar, e se a responsabilidade da igreja é da igreja, se a igreja não sair para pregar as boas novas, para evangelizar, para enviar missionários, a sua missão está comprometida. Então está na mão da igreja determinar a vinda do Senhor. Isso é forte. Sabe, meus irmãos, Romanos capítulo 10, do versículo 12 em diante diz: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas do evangelho. O Senhor está despertando a sua igreja para ir e levar uma palavra. As pessoas estão desesperadas. Por fora é só aparência, mas por dentro elas estão aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus tem compaixão das pessoas desobedientes. E a responsabilidade da igreja, minha, sua, ir. E é por isso que nós trabalhamos com a visão de grupos familiares, para que a palavra de Deus possa chegar nos lares das pessoas. Pessoas que nunca botaram os pés aqui no templo, estão na célula ouvindo uma palavra: ei, não faz isso não, Jesus te ama, Ele te aceita, Ele tem um plano para a tua vida, calma, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Quantas e quantas pessoas não chegaram decididas a, a largarem tudo, a desistirem da vida, até desistir da sua própria vida, e alguém chegou e liberou uma palavra: ei, faz isso não, Deus está no controle, calma, espera, não faz as coisas assim, no ápice da agonia, calma, confia em Deus, Ele é fiel. Deus quer usar você para isso, aqui nessa cidade. Deus vai usar você mais ainda para isso nessa cidade. Deus vai levantar você como um atalaia, alguém que vai realmente levar palavras de vida para as pessoas, porque as pessoas estão aflitas, irmãos. E foi para isso que Ele te chamou, para você fazer parte desse grande avivamento que está aí.
enquanto a igreja não pregar as boas novas do reino para todos os povos, o Senhor não virá. E é por isso que Ele está demorando. 2 Pedro 3,9 diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que Ele está tendo é paciência. Sabe, meus irmãos? Agora, uma situação que eu já vou terminar e que me preocupa é que quando nós não pregamos, Ele não volta. E quando Ele não volta, a igreja sofre. A igreja sofre. Sabe? 2 Pedro 3, a partir do versículo 10 diz: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nele há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? E a resposta é: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Nós podemos apressar, adiantar a vinda do nosso Senhor. Naquele dia, no dia do Senhor, no dia do juízo, no dia do retorno do Senhor, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Portanto, pregue a palavra e esteja preparado, porque o Senhor não vai mais demorar. Entenda isso. Efésios 5,15 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias nessa terra são maus. Os dias nessa terra estão ficando cada vez mais difíceis. Se exige muito do ser humano viver cada dia nesta terra. É por isso que o ser humano anda muito estressado. É por isso que as doenças psicossomáticas deram um salto na sociedade. Porque existe uma pressão sobre o ser humano. É a situação do mundo que está caminhando, literal e objetivamente, para o Apocalipse. Deus quer que você viva muito. Ele quer lhe abençoar. Ele quer que você conquiste. Ele quer que você seja alguém, construa um legado. Deus quer que você realmente exista de verdade nessa terra. Porém, entenda uma coisa: você não é daqui. Você está só de passagem aqui. Tem pessoas que estão esquecendo disso. Conhecem a verdade, sabem o que precisam fazer, mas estão deixando para depois. Lembre-se da pedra. Temos que estar prontos. Porque está tudo pronto. A qualquer hora e momento a pedra cai. A qualquer hora e momento a criança nasce. A qualquer hora e momento o nosso Senhor vem. Ou a gente vai até Ele. Ele vindo, ou a gente indo, a gente tem que estar preparado. Trabalha, viva, conquista, faça o que você, tiver de fazer, porque Deus tem prometido coisas grandiosas e abençoadas para muita gente aqui. Faça, viva, mas nunca se esqueça que você não é daqui. Deus tem um plano para você no céu de glória. Um tesouro no céu. A vida é eterna. Então viva nessa terra, mas de olho na eternidade. Viva nessa terra. E tudo aquilo que pôr em risco a sua comunhão com Deus,
tudo aquilo que põe em risco a sua salvação, tudo aquilo que põe em risco realmente as promessas da vida eterna, de tudo aquilo que há, se segure nelas, porque no final, os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor, a palavra de Deus que Ele falou para você, que Ele prometeu para você, essa vai permanecer para sempre. Então é tempo de alinhamento, é tempo de conserto, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de organizar a vida, porque Deus quer que você viva muito bem nesta terra, mas de olho naquilo que está por vir. E esse é o meu clamor. Eu quero experimentar, queridos, o máximo que o Senhor tem para a minha vida nessa terra. Eu não abro mão. Eu quero sim, eu tenho sonhos, eu tenho planos. Eu quero construir um legado pessoal meu, com a minha família, sabe? Assim como você tem alvos, tem metas, tem sonhos, tem planos. E Deus quer realmente que a gente viva o melhor que Ele tem para nós nessa terra. Mas nós não somos daqui. O Senhor te fez para ser muito abençoado nesta terra e no final morar junto com Ele a vida eterna. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é bom.